Sou eu que ponho a Já gravar, está. pensei que era o Mário. Mário, já pus a gravar. Obrigada. Então, bem-vindos a esta sessão, a este webinar. Nós na ISO e o Ricardo Lamy já vos vai apresentar um bocadinho de quem nós somos. Temos feito alguns webinars, por um lado permite-nos partilhar o nosso conhecimento com a rede, por outro lado também nos desafia um bocadinho a pormos no papel, na apresentação, aquilo que andamos a discutir e as tendências, o que andamos a ler, o que andamos a discutir, o que andamos a ver nos clientes, porque estas são áreas novas e são áreas em constante mudança e mutação, portanto é também um desafio para nós sistematizar aquilo que estamos a viver, aquilo que estamos a ver, para conseguir partilhar com vocês e depois também saber um bocadinho qual é a vossa visão e criarmos aqui também um momento de comunicação. Então tem sido um objetivo da ISO regularmente fazer webinars. Pelos nomes estou a ver que algumas pessoas já participaram, outras é a primeira vez pelo menos que estão a participar, por isso sejam muito bem-vindos. Hoje o tema deste mês é o VOE, a voz do colaborador. Ou seja, como é que nós conseguimos utilizar o feedback que recolhemos do colaborador para depois transformar a experiência do próprio colaborador e do cliente. Ricardo, passo-te um bocadinho a bola para nos apresentares. Claro que sim. Obrigado, Susana. Antes de mais, só uma nota também complementar ao que a Susana estava a falar em relação à experiência do colaborador e à voz do colaborador. É uma tendência que nós temos vindo a ver no mercado cada vez mais insistentemente, sobretudo nestes últimos 2 anos, como muitos de vocês também se aperceberam. Tudo o que era a transformação da experiência já era uma questão muito falada e foi amplificada com a pandemia, mas especialmente o que foi a experiência do colaborador e a voz do colaborador foi grandemente amplificada durante estes últimos 2 anos. Nós estamos a sentir isso nos pedidos de projetos, estamos a sentir isso nas propostas de projetos que estamos a fazer e nos projetos que estamos a fazer. Portanto, é muito gratificante nós podermos ver que algo que nós começámos a colocar no mercado em 2018 e que não teve assim tanta adesão como nós poderíamos pensar, está agora, passados 3, 4 anos, a ter uma força muito grande no mercado. Portanto, achámos que era a altura de falar sobre este tema e por isso este webinar nesta altura. Para quem não nos conhece, apenas umas palavras sobre o que é a ISO, muito rapidamente, não vou perder assim tanto tempo com isto. A ISO é uma consultora especializada em Customer Experience e Employee Experience, de origem espanhola, com sede em Madrid, tem mais de 20 anos presente no mercado, como podem ver neste slide, uma presença internacional muito forte no lado da América Latina, por via da expansão internacional da ISO, que foi atrás das grandes companhias espanholas e que nos últimos 20 anos fez todo este percurso a nível internacional. Nesta altura, digo eu, há 4, 5 anos atrás, voltou à Europa por Portugal. Neste momento já estamos com projetos de expansão na Suíça, em Inglaterra e também em África, em Moçambique. Portanto, a expansão está-se a dar agora também deste lado e estamos num crescimento acelerado e estes últimos 2 anos, ao contrário de muitos mercados, para nós foram muito bons por via do que é a transformação digital, a transformação da experiência que nós estamos a ver. Alguns logotipos e alguns clientes a nível internacional, muitos de vocês reconhecerão, são empresas que atuam a nível internacional, especialmente cá em Portugal. Susana, se passares, estamos a trabalhar com algumas das grandes companhias aqui em Portugal, não sem surpresa dos setores e dos verticais que mais apostam nestas áreas. Estamos a falar da banca, estamos a falar dos seguros, dos telcos, estamos a falar também das utilities e da questão da saúde, e são alguns dos clientes que nós temos que nos permitem trabalhar a fundo nesta área e desenvolver com eles soluções que são novas no mercado em Portugal. Susana, se quiseres passar. Aqui, deixando um bocadinho isso de lado, entrando no que é o tema propriamente dito. A agenda para hoje tem 1h30, mais ou menos. Eu diria que cerca de 1 hora, 45 minutos a 1 hora, em termos do que é a apresentação propriamente dita, e depois uma fase para um tempo para discussão. Esperemos que vocês já queiram fazer. Portanto, são estes os temas que nós vamos falar. Uma primeira introdução pela minha parte,
Depois a Susana vai discutir os temas de People Analytics, dos desafios a utilizar o feedback dos colaboradores, elementos a incluir num programa de voz de colaborador e algumas diferenças entre o que é a gestão da voz do cliente e a voz do colaborador. E depois eu fecho com uma solução tecnológica para a implementação de voz do colaborador. Cada vez mais nós sentimos também que toda a gestão, tanto da voz do cliente como da voz do colaborador, e como extensão da experiência do colaborador, se está cada vez mais a fazer em torno da tecnologia, e isso vai ser, esperemos que fique evidente para vocês ao longo desta apresentação. Susana? Sim, e estejam à vontade para colocar perguntas, para colocar dúvidas. Isto tem aqui o bate-papo e nós vamos respondendo in loco, ou deixamos algumas para o fim para responder, mas vamos tentando ao máximo também responder às vossas perguntas. No bate-papo ou no Q&A? Para mim aqui é no bate-papo, porque o meu Zoom está em brasileiro. Então são participantes. Tens dois, não vou. tens Q&A e bate-papo, por isso é que eu estou tem aqui, tens dois? Tens dois, sim. não? É? Eu acho que as perguntas é para ficar no Q&A. Então é para ficar no Q&A. Tem razão, não é para no bate-papo, é no Q&A. Obrigada, Ricardo. Isto está sempre em evolução, as novas tecnologias. Desculpem. Mas isso é uma coisa que também vos queríamos, um bocadinho reforçando aqui esta ideia, antes do Ricardo entrar para a sua introdução da era do colaborador, é perceber que o que aqui trazemos está mesmo em constante mutação e o mercado está a mudar, e tudo aquilo que trazemos depois é também enriquecido com as experiências que temos trazido dos nossos clientes, dos projetos, dos estudos que estamos a ler. Portanto é tudo, e se virem depois a informação, é tudo também muito recente. Estas áreas estão em constante mutação, por isso para nós é muito interessante também esta partilha com vocês daquilo que estamos a descobrir e dos modelos que estão a ser criados. Então comecemos por, Ricardo, fazer-nos aqui a tua introdução da era do colaborador. Certo. Podes passar isto. O que nós queremos falar aqui, queremos enquadrar um pouco e dar contexto a isto que estamos a falar, e é esta era que nós estamos a viver agora, sobretudo a partir da pandemia. Nós ouvimos falar em temas como a Great Resignation, que está cada vez mais na agenda, e ali em cima vimos que 11% dos trabalhadores americanos planeiam deixar as suas companhias, da fonte da Qualtrics. Vemos também aqui 89% dos colaboradores pensam que os motivos da saída são relacionados com dinheiro, mas na realidade apenas 12% o fazem. Vemos que 78% dos líderes de recursos humanos estão cada vez mais preocupados com a falta de talento. Portanto, o que eu quero passar com este slide é dizer que existe uma cada vez maior preocupação com a questão da gestão do talento, o recrutamento de talento e a manutenção desse talento dentro das companhias, por um lado, e que, por outro lado, cada vez mais, e este é um slide exemplificativo disso, se está a centrar esta gestão em poder ter métricas para fazer a gestão desta não só da voz do colaborador, como da experiência do colaborador, e para haver métricas, cada vez mais nós precisamos de sistemas, cada vez mais nós precisamos de tecnologia. Sem métricas nós não conseguimos gerir, e portanto a questão aqui é nós podemos perceber que eu preciso de medir para gerir, e para gerir cada vez mais eu preciso de estar numa lógica de real time, eu preciso de estar cada vez mais atento a todos os sinais e os insights que os colaboradores, neste caso, nos querem passar, e por via disso a tecnologia ajuda-nos nesse sentido. Era o que eu queria passar com este slide. Susana, podes passar. É muito interessante nós podermos ver que uma questão que nós fazemos sempre muito foco quando estamos a trabalhar em CX, e que cada vez mais temos essa correlação com o employee, nós percebemos que a experiência do colaborador impacta não só na experiência do cliente, e isso para nós é uma premissa fundamental no trabalho que fazemos. Portanto, o que nós queremos no final do dia é melhorar os resultados das companhias. Melhorar os resultados das companhias, nós sabemos que Customer Experience é um fator cada vez mais diferenciador no mercado. O que nós sabemos também é que, para alavancar a experiência do cliente, nós precisamos de fazer com que os nossos colaboradores sejam os nossos primeiros clientes. Portanto, nós na ISO o que fazemos é trabalhar os clientes como os colaboradores como os nossos clientes internos, e perceber o que é esta implicação em resultados. E se vocês virem aqui neste gráfico, com estes pontos, temos aqui estes 4 quadrantes, em que o quadrante em cima à direita será o que tem maior crescimento, e o que isto quer dizer é que as empresas que apostam em simultâneo em employee
Experience e em Customer Experience, portanto, na correlação destas duas disciplinas, são aquelas que têm um maior impacto nos resultados. Isso é uma questão que nós temos como certa pelos trabalhos e pelos projetos todos que nós fazemos. Eu esqueci-me de referir há pouco naquele slide internacional nosso, que nós fazemos cerca de 300 projetos por ano no universo ISO, e que, portanto, isso nos dá uma grande recorrência em termos de resultados, dá-nos um grande benchmark e nós podemos recorrentemente estar à procura de métricas e de poder perceber estes impactos. Nós temos esta verdade como absoluta quase, Employee Experience impacta, Customer Experience que por vezes impacta em resultados, e é isso que nós vemos traduzido neste gráfico da Forbes. E se nós conseguirmos, se passares à frente, Sana, se nós conseguirmos ter a transformação deste gráfico no que seriam empresas, nós podemos começar a ver algumas coisas interessantes. Da mesma forma, se é X no eixo vertical, é X no eixo horizontal, nós podemos ver que aqui à direita temos empresas como a Apple, como a Volvo, que são alguns dos exemplos que são recorrentemente apontados como os líderes, alguns dos líderes nestas áreas da experiência. Mas se nós começarmos a olhar para algumas tendências que este quadro mostra, podemos ver algumas coisas mais interessantes. Se carregares uma vez, Susana, podemos ver aqui embaixo, nesta parte alinhada, aliás, highlighted, agora só me sai em inglês. Sublinhada em verde. Nós podemos ver ali alguns dos que são alguns dos maiores exemplos apontados recorrentemente como exemplos de melhores práticas em Customer Experience, e que nós podemos ver que aparentemente não são assim aqueles que apostam mais nesta área, ainda que sejam apontados há 10 anos ou há 15 anos, como alguns dos grandes apostadores nesta área. Podemos ver outras coisas mais interessantes também. Podemos ver, por exemplo, que, se carregares mais uma vez, que temos ali empresas tipicamente viradas a produto e não a serviço, onde é mais fácil alavancar a experiência, por exemplo, ou noutras áreas como são os entertainment e por aí fora, em que nós vemos dois dos grandes exemplos que provavelmente estão a tirar maiores resultados em Customer Experience com o employee nesta grande aposta, são empresas viradas a produto como a Dole e a Colgate-Palmolive. E depois algumas questões interessantes de ver apenas pelo lado sectorial. Nós podemos ver que ali, tirando o caso da Volvo, que está ali destacadíssimo à direita, parece que o setor automóvel aposta muito mais em CX do que em EX, e por outro lado, se nós virmos aqui em baixo, podemos ver também, se carregares mais uma vez, Sana, que a área da hotelaria e do turismo parece apostar muito mais em employee do que em CX. Isto revela-nos algumas coisas. Tem, por um lado, esta questão que pode não ser uma coincidência, não é por um gráfico que nós vamos ver que isso pode ser uma coincidência, mas são resultados que nos fazem pensar de alguma forma no que é que são as apostas que cada destas companhias está a fazer e o que é essa tradução nos resultados. Não é? Eu passaria agora a voz, acho eu, que é a Susana, ou não? Não, acho que ainda temos agora. Não. Temos esta questão da tecnologia, claro. Esta questão da tecnologia nós podemos perceber de que forma é que a tecnologia está a ajudar a employee experience. Nós vemos tipicamente estas três tendências que temos aqui ao lado, são três tendências que estão muito em cima da agenda das áreas de people experience nesta altura. A inteligência artificial ao serviço do recrutamento, retenção através de learning management systems cada vez mais a acontecer, e esta parte do wellness cada vez mais com importância a ser medida através da voz do colaborador. E se vimos ali, existe uma curva muito acentuada ao início em termos da explosão de muitas tecnologias que vão sendo adotadas. Eu poria ali, como a Susana está ali a colocar ali o rato, aquelas duas questões ali. Primeiro, a questão do freelancer management, que provavelmente tem muito a ver com o que é a tendência atual da gestão do talento, do Great Resignation, da questão de cada vez mais pessoas preferirem uma outra forma de trabalhar e estarem a apostar nisso, e a tecnologia suportá-las nesse sentido. A questão do Voice of Employee, nós temos por garantido que é uma alavanca muito forte a nível da gestão do employee. Portanto, nós temos este tipo de tecnologias muito em cima do que é o acontecimento, e aqui estamos a falar em 2021, portanto não foi assim há tanto tempo, este gráfico da Gartner, e depois estas tecnologias vão sendo
vão sendo cada vez mais adotadas e entram neste platô de produtividade que estamos aqui a ver. Portanto, eu queria só dar esta ideia de que cada vez mais todo o mundo tecnológico está a apostar nesta área do employee. Existem inúmeras formas. Nós, à medida que vamos recebendo RFPs de clientes para plataformas de employee, vamos sempre descobrindo propostas e tecnologias que não estavam sequer no nosso radar e que nós nem sequer sabíamos que existiam. Portanto, isto está recorrentemente numa lógica de atualização muito, muito forte. Isto pela via deste que é, por fim, o que eu queria deixar aqui para a introdução para a Susana, esta questão da era do colaborador. Voltaste para trás, tá? Sim. Da era colaborador e, no fundo, tem muito a ver para onde caminha a tecnologia. Nós vimos de uma década de 90, onde estamos a falar tipicamente de sistemas de recursos humanos ligados a registro, os PeopleSoft, o SAP, por aí fora. Depois passamos para a era dos sistemas de compromisso ou de engagement, cada vez colocar as aplicações móveis nas mãos dos colaboradores, tudo migrar para a cloud, foco grande no utilizador em UX UI. Depois passamos há relativamente pouco tempo para o que são os sistemas de experiência, que foram muito alavancados pela parte de Customer Experience e que estão ainda muito na ordem do dia, coisas como o ServiceNow, tudo que são as plataformas colaborativas que nós utilizamos recorrentemente, tanto para cliente como para colaborador, como os Teams, os Slacks, por aí fora, os Zendesk e por aí fora, e o ServiceNow da mesma forma. E o que nós temos estamos agora a começar a ver é a migração para sistemas de desenho, sistemas ad hoc desenhados para o que é a experiência do colaborador, cada vez mais à medida e não numa lógica de standardizada desde o início, mas que são plataformas abertas que vão cada vez mais sendo utilizáveis e parametrizáveis por cada um dos colaboradores que nós vamos tendo. Temos aqui esta lógica do ServiceNow novamente. A Microsoft está a desenvolver também algumas plataformas. Há outros players, nós falaremos de outro mais no final, mais na lógica da voz do colaborador, mas a tendência da tecnologia é cada vez ser mais aberta, integrável, fácil de utilizar e fácil de desenhar. E esta era do colaborador e esta parte da tecnologia faz com que cada vez mais a voz do colaborador seja um dos pilares fundamentais para a gestão do colaborador, e a partir da voz do colaborador e a partir de tecnologia nós conseguimos fazer uma gestão muito mais efetiva do que as carreiras dos nossos colaboradores e a vivência que eles têm com as nossas organizações. Essa é a parte que a Susana vai levar agora para a frente. Neste sentido, esta frase que nós desde há muito colocamos nas nossas apresentações tem cada vez mais sentido para nós, e que é do Richard Branson da Virgin. Os clientes não vêm primeiro, os colaboradores vêm, e se nós tratarmos bem os nossos colaboradores, eles tratam bem os nossos clientes. Isso para nós é claríssimo, para muitas de vocês que estão aqui, isso é claríssimo, para muitas das empresas que ainda nem sequer têm isto numa lógica impregnada nos seus processos também. O que nós sentimos nos recursos humanos em Portugal, especialmente até há 1 ano e tal, 2 anos atrás, era uma não evolução tão rápida como a parte do cliente, mas essa evolução nos últimos 2 anos foi muito forte. Portanto, estamos a alinhar cada vez mais a experiência do colaborador com a do cliente, e acho que isso é um fator muito, muito forte no acelerador do que é a gestão do colaborador no mercado. Sim, Susana. e fazendo aqui paralelo, metendo aqui e nós temos sentido muito que existe um paralelo na evolução da Employee Experience do que sentimos na Customer Experience, ou seja, o que há uns anos acontecia no mercado e a criação das equipas e o grau de maturidade que estava a acontecer, já estou a fazer um bocadinho aqui um spoiler alert para os próximos passos, mas estamos a sentir um paralelismo, ou seja, o que se calhar há 4 ou 5 anos estava-se a sentir em Customer Experience, está-se a sentir agora na gestão da voz do colaborador. Portanto, os mercados têm andado um bocadinho paralelos, apesar de terem acelerado bastante com a pandemia e com o trabalho remoto e com as novas exigências dos colaboradores. Mas saltando aqui um bocadinho para o segundo capítulo, People Analytics e voz do colaborador. O que é que são estes conceitos? O que é isto da People Analytics e o que é isto da voz do colaborador? Mas antes de avançarmos,
gostamos muito de mostrar este bocadinho aqui em seguimento àquela frase do Richard Branson. Gostamos muito deste esquema da Qualtrics, que é o círculo virtuoso do employee engagement. Se nós tivermos, como vemos aqui, se nós tivermos colaboradores engaged, nós vamos conseguir entregar uma boa experiência, uma great experiência de cliente. E se vamos entregar uma boa experiência de cliente, certamente vamos ter clientes mais leais que nos vão recomendar. E isto vai nos trazer um resultado financeiro mais forte, porque estes clientes que nos recomendam fazem uma recompra, portanto voltam e temos melhores resultados financeiros. Então, e se nós temos clientes mais leais, eles certamente vão também tratar melhor, pôr os nossos colaboradores mais orgulhosos daquilo que estão a fazer. E se eles estão mais orgulhosos daquilo que estão a fazer e de a colaborar com a nossa organização, vão estar mais engaged. Se nós temos colaboradores mais engaged, temos um menor turnover, portanto, se tivermos um menor turnover, temos um melhor resultado financeiro. Se temos um melhor resultado financeiro, podemos novamente investir em experiência de colaborador e temos colaboradores mais engaged. Então é aqui um círculo virtuoso em que nós conseguimos melhorar a experiência de cliente e a experiência de colaborador, mostrando que elas não estão separadas e é uma coisa interessante pensar e desafiamos-nos a ir pensando ao longo desta apresentação em que pontos é que elas tocam e em que pontos é que elas se separam, a experiência de cliente e a experiência de colaborador. Porque não foi só o Ricardo a trazer números, eu também quis trazer aqui números, isto porque é importante trazermos aqui, para algumas pessoas é importante trazer aqui estes relatórios e estes relatórios vêm da Qualtrics e se virem aqui são relatórios e dados de 2020, 2019, portanto dados recentes, mostram-nos aqui algumas coisas interessantes sobre este bright and dark side da gestão da experiência do colaborador. Por um lado, há uma coisa muito interessante aqui neste gráfico que nos mostra que cerca de 70% da leadership está... o CEO e a leadership está ativo em trabalhar a employee experience, ou seja, claro que isto são dados e temos que olhar para estes dados com o filtro dos Estados Unidos, não é? E isso traz-nos aqui um filtro que é importante olhar para esta informação com esse filtro, mas já temos aqui 70% bastante da leadership bastante envolvida com a experiência do colaborador. E também os HR professionals também temos aqui bastante envolvidos com iniciativas de Customer Experience, portanto, ou seja, 50% dos HR também já estão a trabalhar e a estar envolvidos em iniciativas de experiência de cliente. Então isto aqui mostra-nos que o mercado está a ficar cada vez mais maduro e que está a haver um maior envolvimento, claro, sempre olhando por esta lente dos Estados Unidos, que tem um mercado mais maduro do que o mercado português, claro. Mas ao mesmo tempo, o que é que isto não é só o bright side, conseguimos perceber aqui por este gráfico que cerca de 53% mede a parte do employee engagement anualmente. E se virmos less than annually, 9%. Então nós temos aqui uma grande percentagem, aqui 1% never. Então temos aqui 63% que mede anualmente ao menos de um ano. Ou seja, toda esta tendência da medição mais em real time, da transformação da experiência, de eu medir para transformar, de eu estar mais em cima do acontecimento, de eu estar muito reduzida a uma medição anual e uma ação de uma medição anual. E isto é uma das coisas e é um dos desafios que já vamos ver mais à frente que tem que ser trabalhado, ou seja, como é que eu dou voz aos meus colaboradores de forma mais regular, de forma mais em real time, em mais momentos do meu ano e não esperar por uma vez
para dar voz aos meus colaboradores, até porque não trouxemos aqui este slide, mas também há um estudo da Qualtrics que diz que os próprios colaboradores querem ter voz, ou seja, querem participar mais, querem dar a sua opinião, querem dar o seu feedback e muitas vezes não encontram os mecanismos para os fazer efetivamente. Então este é um bocadinho o bright and dark side da gestão, alguns números que nos apontam para algumas tendências interessantes. Trouxemos aqui também, agora estávamos aqui a trazer alguns conceitos para definirmos o que é que precisamos aqui para gerir esta experiência de colaborador. Por um lado, temos o People Analytics, são todos os dados que nos permitem tomar decisões sobre a gestão das pessoas. Ou seja, nós vamos usar todos os conhecimentos estatísticos, vamos trazer todas as informações e basear as nossas decisões da gestão de pessoas e também da experiência para tomar decisões na gestão dos nossos recursos humanos, das nossas pessoas. Isto é o People Analytics, portanto, trazer esta informação. Não sei se queres complementar, estavas a fazer algum sinal, Ricardo? Não? Então, caiu o fone. Está bem, então vou continuar. Na ISO fomos um bocadinho mais longe do que a definição que tínhamos trazido anteriormente. Nós acreditamos que é a utilização de todos estes dados, quer sejam demográficos, quer sejam de recolha de experiência, para conseguir compreender o que é que os clientes não só trazer esses dados mais operacionais, mas também compreender e trazer dados de experiência para juntar, para perceber o que é que os nossos colaboradores pensam, sentem, como é que eles agem, para dessa forma também conseguirmos ligar com o People Analytics a experiência de colaborador e a experiência de cliente para realmente conseguir transformar a experiência. Ou seja, nós olhamos para o People Analytics para trabalhar também a transformação da experiência do colaborador e a transformação da experiência do cliente. Isto sempre com um foco no business outcome, porque, como vimos, aquele círculo virtuoso permite-nos trabalhar a experiência. Tenho que ir buscar o carregador, isto é in real time. Ricardo, espera aí, eu vou só buscar o carregador, isto é in real time, espera só um bocadinho. Foi rápido, peço desculpa. Então, quais é que são então estes nossos 4 pilares de dados? Onde é que nós vamos buscar a nossa informação para o People Analytics? Por um lado, vamos buscar dados e métricas do desempenho organizacional, ou seja, vamos buscar lucro por colaborador, margem de lucro, informação que tenha a ver com o desempenho da organização. Depois, podemos ir buscar métricas operacionais, tempo de novo recrutamento, custo de recrutamento, taxas de absentismo, rotação, produtividade, ou seja, desempenho da organização e depois métricas operacionais. Podemos ir buscar também as métricas de EX, de experiência de colaborador, o Employee Net Promote Score, Employee Engagement Score, permanência. Nós vamos buscar algumas métricas que nos mostram a experiência. E por outro lado, também conseguimos trazer para este People Analytics, que nos permite gerir a experiência do colaborador, também podemos trazer métricas de CX, ou seja, podemos trazer também métricas da experiência de cliente, que nos vão permitir depois fazer correlações e nós conseguir perceber se existem algumas correlações entre o nosso NPS e o nosso NPS. E aí portanto, percebemos que são métricas diferentes, que medem realidades diferentes, mas que, unida e com correlações, nos permitem tomar uma decisão na gestão da experiência do nosso colaborador e na gestão da experiência do nosso cliente. E onde é que entra então, falamos de People Analytics, onde é que entra este conceito da voz do colaborador, do VOE, Voice of Employee? A Voice of Employee é esta parte dos dados que nos traz as métricas de experiência, ou seja, o que é que o colaborador nos diz que sente em relação à nossa organização em determinados momentos,
em determinadas experiências e quais é que são as suas preocupações, os pontos de dor. Portanto, estamos a recolher a voz do nosso colaborador e trazemos essa recolha da voz do colaborador para a tomada de decisão. Como vemos aqui atrás, a voz do colaborador traz-nos estas métricas de employee experience. E o que é então a employee experience? É a experiência que o colaborador vive com a nossa organização. É a forma como ele interage, como ele interpreta as interações com a organização, como é que ele sente a nossa organização, e isso também, à semelhança da Customer Experience, o nosso próprio colaborador que tem uma boa experiência, está mais engaged, ele próprio recomenda a nossa organização a outros colegas, portanto, tem estes vários fatores. Portanto, se vive uma experiência, tem uma boa relação com a nossa organização e, lembram-se do círculo virtuoso, traz mais benefícios para a nossa organização. Antes de passar para o capítulo seguinte, que passámos aqui com muitos conceitos, estava a ver aqui se tínhamos alguma questão, alguma pergunta. Ok, estava aqui a ver, é do João Torneiro, mas é aqui um comentário. Se alguém tem alguma questão antes de avançarmos, podemos avançar para os desafios ao utilizar o feedback dos colaboradores. Quais é que são então estes desafios? Já percebemos aqui um bocadinho a importância, já percebemos alguns dos nossos conceitos. Então, quais é que são os desafios que temos encontrado ao utilizar este feedback dos colaboradores? Trouxemos aqui esta imagem do iceberg, esta imagem tão conhecida, não é? Porque, na realidade, toda esta parte da medição da experiência é aqui a pontinha do iceberg. É aquilo que é visível. Nós vemos através dos surveys que criamos, da recolha da voz, das métricas que temos, uma parte visível dos nossos problemas. Mas existe tudo o que está no invisível, ou seja, nós temos que, para conseguir transformar a experiência, nós temos que ir desde a medição até à gestão da experiência. E a medição e a experiência não são a mesma coisa, ou seja, eu uso a medição e tenho as métricas porque elas me orientam, mas na realidade o que eu quero é conseguir gerir a experiência, não ficar agarrado só às métricas, conseguir para depois transformar a própria experiência, conseguir desenhar melhores experiências, conseguir entrar neste ciclo de transformação. E, portanto, trouxemos esta imagem para se perceber, ok, o feedback é só a parte visível. E com esta parte visível eu tenho que conseguir escavar para depois conseguir gerir a minha experiência e transformar a minha experiência. E não ficamos agarrados às métricas, que é uma das coisas que estamos a fazer este alerta, porque, como vos tínhamos dito antes, o que vemos na experiência de cliente salta para a experiência de colaborador. E o que estamos a sentir atualmente na experiência de cliente é muito este agarrar às métricas em detrimento da transformação e a ficar-se pelo feedback e a importância da recolha do feedback e menos na transformação. Então estamos a dar um bocadinho este alerta, apesar do grau de maturidade da gestão da experiência do colaborador ainda não está nesse nível aqui em Portugal, mas já estamos a trazer um bocadinho estes alertas porque é uma das coisas que acontece em experiência de cliente e que provavelmente ficamos agarrados neste só recolha e medição. Deixa-me só complementar aqui Susana, para reforçar isto, estás a dizer que é dos alertas mais importantes que nós fazemos regularmente e que tem a ver com o objetivo último do que nós estamos a fazer. O que nós estamos sempre a fazer é tentar transformar para melhor a experiência, seja dos colaboradores, seja dos clientes, e a métrica é apenas uma medida da saúde da relação. Portanto, ainda assim, nós precisamos, como eu disse antes, precisamos de métricas para gerir, mas entendam as métricas muito mais numa lógica de relativa e evolutiva do que uma lógica absoluta. Portanto, eu interessa muito mais perceber se as métricas que eu estou a avaliar de ontem para hoje aumentaram ou diminuíram do que o valor propriamente absoluto que elas têm. Porque se elas me estão a aumentar, eu estou provavelmente a fazer as coisas bem. Se elas estiverem a diminuir, eu estou provavelmente a fazer as coisas mal. Portanto, o que nós temos que ter atenção é muito mais à evolução das métricas, estar em cima do acontecimento, para depois, no final, podermos garantir que estamos a ter um impacto na gestão da experiência, que isso sim é o objetivo final. Claro. Não se preocupem, agora assim um parênteses, não se preocupem aqueles que vão chegando agora,
E tudo isto está gravado, depois nós enviamos o vídeo para a parte inicial, portanto aqueles que tiverem que sair, que vão chegando, não se preocupem, que isto está gravado e depois podem receber o vídeo e complementar. Então, passando aqui para o próximo. Então, um dos grandes desafios, estamos aqui a focar-nos nos desafios de utilização do feedback, é medir para transformar, um bocadinho aquilo que nós estávamos a dizer anteriormente. Eu tenho que medir algo que traga valor ao colaborador para poder transformar a sua experiência, e não só a experiência do colaborador, a experiência também do cliente. E jogar aqui com estes dois universos e medir e criar um sistema de medição que depois entre num ciclo para eu conseguir transformar a experiência e fazê-lo de forma sistémica, ou seja, não são iniciativas pontuais que eu estou a alterar, é um sistema que me permite esta transformação em continuidade. Então, esse sistema de medição da Voice of Employee, da voz do colaborador, é um sistema que tem que estar desenhado para recolher o feedback e perceber em que momentos é que recolhemos o feedback e estar... depois, quando formos falar da tecnologia, vai-se perceber o passo que a tecnologia tem dado na automatização da recolha destes feedbacks e na importância depois também da própria análise, mas eu tenho que criar um sistema que me recolha o feedback do meu colaborador. E depois eu tenho que conseguir criar um sistema de análise dessa informação. Para depois fazer uma coisa que se chama o close the loop. E o que é o close the loop? O close the loop é o momento de transformação da minha experiência, ou seja, onde eu recolho a informação, percebo que o meu colaborador está insatisfeito, que é um detrator, e eu consigo transformar a sua experiência em 2 ciclos, que o Close the Loop tem 2 ciclos. Posso transformar a sua experiência one-to-one, ou posso transformar a sua experiência de forma mais sistémica e transformar todas as experiências para que aquela experiência que aquele colaborador vive não ocorra, essa experiência negativa que ele teve, não ocorra com mais nenhum colaborador. Então eu aqui fecho o ciclo e transformo a experiência. Claro que eu depois tenho que criar iniciativas, porque muitas das iniciativas podem ser iniciativas que levam maior tempo. Então eu tenho que pegar nos padrões que eu detetei, nos pontos de dor que eu detetei, nas experiências negativas que eu detetei e criar as iniciativas portanto, e priorizá-las, porque eu preciso de olhar para os padrões para priorizar e transformar a experiência. E depois eu tenho que monetizar e manter este sistema vivo, porque se eu faço uma iniciativa só única, eu depois não consigo, passa a ser um custo e não um valor para a organização e eu não consigo manter essas iniciativas. Ou seja, aqui é importante percebermos, assim, em resumo, que eu criar inquéritos, surveys para os meus colaboradores não é a mesma coisa que gerir a experiência dos colaboradores. Uma coisa é a recolha de feedback, eu realizo os inquéritos, outra coisa é gestão da experiência, o que é que eu faço com esse feedback para a transformação. E são 2 conceitos diferentes. Segundo desafio, temos que desenhar o que é que vamos perguntar. Eu tenho que desenhar os inquéritos, o que é que eu quero fazer, qual é o meu processo de escuta, onde é que ele vai ter mais impacto, e isto tem que ser desenhado. No meu sistema, eu tenho que saber onde é que eu vou colocar os pontos de medição, que pontos é que fazem sentido e porque é que fazem sentido e que questões é que fazem sentido. E também este desenho do modelo de recolha de feedback tem que ser um desenho vivo. Eu não posso desenhá-lo hoje e está fechado para os próximos 10 anos. É uma coisa que tem que ser aqui um sistema vivo em que eu desenho, pergunto, compreendo se as perguntas estão a ter um impacto e vou alterando, mantendo alguma coerência para ter alguns dados históricos, mas sempre olhar para isto como um sistema vivo. E como é que eu sei o que é que eu vou perguntar e como é que eu vou perguntar? Para isso, nós baseamos-nos nas working personas e nos employee journeys. Nós estabelecemos essas ferramentas como base para saber quais é que são os nossos pontos de dor, quais é que são estas alavancas que têm maior impacto, quer em EX, quer em CX, e desta maneira eu consigo estabelecer neste mapa
os pontos de medição, os momentos de medição, e até consigo priorizar dentro do meu mapa quais é que são aqueles que eu quero transformar e quais é que são aqueles que têm maior impacto na experiência. Então estas são duas ferramentas, os arquétipos e a Employee Journey, que me permitem depois transformar. E o roadmap de transformação vem mais tarde, quando eu recolho o feedback do meu colaborador, eu preciso de alguma maneira de perceber que iniciativas é que eu tenho e coloco essas iniciativas no meu Employee Journey e eu percebo agora estou a trabalhar estas iniciativas, agora estou a trabalhar estas iniciativas, e há sempre aqui uma ligação deste Employee Journey para me dar, deste mapa, para me dar a noção do que é que eu estou a medir e como é que eu estou a medir. Aqui um exemplo do Employee Journey, mas depois se tiverem dúvidas nós podemos no Q&A voltar a alguns destes slides e voltar aqui a alguns pormenores. Estamos aqui a dar só mais uma visão geral, mas temos espaço para voltar. Mais desafios. Nós temos de tomar decisões e nada disto está escrito em pedra, nada disto está... é norma... Nós temos que começar a definir na nossa organização que critérios é que nós temos para a recolha de feedback. Eu vou perguntar todos os dias, eu vou perguntar com base em transações, com base no projeto, eu vou perguntar quando existe uma mudança, quais é que são estes triggers que me vão disputar a recolha de feedback. Eu vou ter um always on feedback, onde é que e sempre com esta noção que os colaboradores querem ter voz, que eu tenho que criar mais momentos de recolha, eu tenho que olhar também para os meus recursos, perceber onde é que eu vou aplicar os meus esforços e tomar estas decisões de onde é que são, de acordo com o meu grau de maturidade do meu programa de recolha de feedback, porque isto também eu vou tendo um programa mais maduro, eu vou ter que decidir onde é que eu vou colocar as minhas medições, assim, sem... Para vocês não deve ser novidade, por exemplo, a maior parte das organizações medem a formação, a seguir a cada formação é uma prática comum a recolha de feedback. Se depois, a partir daí, a usam como um fator de transformação, ou seja, se apenas escutam e não, se apenas escutam e não ouvem, é uma coisa, mas há sempre essa recolha na formação e há um grande trabalho também na recolha no onboarding, são momentos que normalmente as organizações tomam a decisão de recolher feedback, já começa a surgir também bastante nas saídas e na experiência de saída. Claro que trazem desafios diferentes, mas estes são alguns pontos que, por exemplo, as organizações de forma comum têm tomado a decisão de medir. Outro dos desafios tem a ver com esta ligação entre a Customer Experience e a Employee Experience. Então, se eu pergunto ao meu cliente como é que foi a sua experiência no contexto de uma interação e depois eu descubro que ele é um trator e vou fazer o meu close the loop, o meu fecho do ciclo com esse cliente para esse ângulo, porque é que eu também não integro, por exemplo, nessa mesma pergunta, uma pergunta ao colaborador que atendeu o meu cliente sobre, então, que barreiras é que teve na entrega desta experiência? Vamos imaginar, tenho uma gasolineira ou um supermercado e a pessoa depois daquela interação de pôr gasolina deu disse que era de trator. E porquê é que eu não pergunto? Se calhar a pessoa que interagiu porque é que se ela teve barreiras a entregar uma melhor experiência e portanto fazer momentos na experiência em que eu ligo a Customer Experience à Employee Experience para haver aqui uma transformação de ambas. Estas são assim algumas das barreiras que vos quisemos trazer. Tem alguma questão antes de passarmos para detalhar um bocadinho os elementos que devemos incluir no programa? Aqui é dar aqui um compasso. Ok. Então acho que estão aqui, está claro. Vamos saltar aqui então para o próximo slide. Que elementos eu devo incluir no meu programa VOI, no meu programa de recolha de voz de colaborador? Então, há vários componentes que eu posso olhar e integrar no meu programa de recolha de feedback.
Nós criámos aqui este eixo de recolha, de momentos de recolha mais ágeis, curtinhos, rápido, para mais rigorosos, mais longos, porque um bom programa deve ter aqui uma mistura de várias tipologias. Quando nós estamos a tomar a nossa decisão de onde medir e como medir, temos que perceber que o nosso programa tem que ter aqui vários tipos de medição e jogarmos um bocadinho com estas peças. Se calhar aqui o mais ágil e curto, nós temos o que chamamos o Always On Feedback, é ter canais sempre abertos, que de forma anónima, que os colaboradores forneçam feedback e levantem questões. Isto pode estar numa internet, mas é um espaço, nós sabemos de forma que o colaborador sabe que pode dar feedback sempre à organização de forma anónima. Depois temos inquéritos ad hoc, eu vou para todos, assim fazer um bocadinho já, não gosto muito de animações, então vão já todos, já vão lendo e vou explicando os vários. Temos os inquéritos ad hoc. Se eu, por exemplo, quiser fazer um projeto, perguntar alguma coisa, eu posso recolher feedback específico através do inquérito ad hoc. Depois eu tenho os pulses. Os pulses são medições quantitativas estruturadas para me permitir medir, por exemplo, uma iniciativa. Foi muito conhecido os pulses agora, por exemplo, com o Covid, como é que as pessoas sentiam, este lançamento de surveys com um propósito específico e com um objetivo específico para a recolha sobre determinado assunto, mas que já nos permitem começar a fazer aqui uma análise mais estruturada da informação. Depois começamos a entrar nos inquéritos do ciclo de vida do colaborador, do Employee Journey. Estas já são medições baseadas na experiência do colaborador em momentos do ciclo de vida do nosso colaborador, em pontos críticos que nós aqui começamos a recolher sempre. E normalmente até já estão automatizados, graças à tecnologia. Eu meço sempre quando há um onboarding, eu meço sempre quando há uma experiência de candidato, eu meço sempre que há uma saída, eu meço sempre que há uma mudança. Ou seja, eu mapeio o ciclo de vida do meu colaborador e eu crio estes pontos e estou sempre a recolher feedback sobre estes momentos do ciclo de vida do nosso colaborador. E estes depois, os assessments, são já aqui um bocadinho mais longos e rigorosos, e estes aqui podemos utilizar este feedback também para centrar as avaliações no indivíduo e no colaborador, e que nos permitem uma avaliação mais formal do desempenho, e que há uma recolha de feedback sobre um colaborador, e fazer aqui vários assessments que eles têm essa informação. Passando aqui para o próximo, o Engagement Survey, que também é aquele que que é esta medição mais tradicional, mais robusta do envolvimento dos colaboradores na prática organizacional, e aqui por exemplo, já temos um survey maior que nos permite ver como é que está. É um bocadinho aqui, se fizermos um paralelismo com o Customer Experience, o Engagement Survey está mais ligado a um survey relacional, enquanto os inquéritos sobre o Life Cycle estão mais ligados às transações e aos momentos transacionais da nossa organização. Pronto, agora já sabemos o que é que podemos fazer, o que é que o nosso programa tem incluído, então agora o que é que não devemos fazer? O que é que, assim, aqui alguns alertas, principalmente para quem está a trabalhar Voice of Customer, assim, aqui há alguns alertas nesta diferença entre a Voice of Customer e a Voice of Employee. Temos que perceber que as interações vêm de dois caminhos diferentes e vêm de dois universos diferentes. Enquanto as interações que temos com os clientes baseiam-se em transações mais pontuais. Apesar de eu ter um contacto com uma determinada marca, usar determinado produto, são transações muito específicas. É uma compra, é uma recepção, é uma utilização, é uma resolução de um problema. São mais isoladas estas interações. Por outro lado, com os colaboradores nós temos inúmeras transações, inúmeras. O colaborador está a ter uma relação de maior
permanência e de maior contacto com a nossa organização. Portanto, a forma como olhamos para estas experiências tem que ser aqui uma abordagem um bocadinho diferente, porque elas vêm de dois universos diferentes. E também temos que perceber que o colaborador muitas vezes está numa situação de maior fragilidade perante a organização. O cliente tem uma posição de maior, por norma, de maior força em relação à organização do que o colaborador. Portanto, há aqui coisas que nós temos que ver desta posição, de onde é que vem este dar o feedback, e que são dois universos diferentes. E um dos grandes universos, uma das grandes diferenças do universo tem a ver com a ligação dos dados e a identificação dos inquiridos. Quando nós estamos a trabalhar Voice of Customer, é vital nós trabalharmos o Operational Data, o que se chama o OData, e o Experience Data, X-Data. Ou seja, nós para poder trabalhar estes dois, nós vamos tentar ir buscar, identificar o cliente o mais possível, saber que foi fulano tal, que teve a experiência tal, na hora tal, no dia tal, naquele sítio. Então não trabalhamos, quando estamos a trabalhar a gestão VOC, nós não trabalhamos com a anonimidade. Claro que existem recolhas anónimas e podemos trabalhar determinados assuntos com links anónimos, tudo bem, mas vamos tentar ao máximo que não seja anónimo, para nós conseguirmos fazer então esta gestão do close the loop a nível transacional e relacional, porque se eu souber quem é o meu cliente, que é um detrator, eu consigo transformar, fazer um contacto, transformar a experiência, e portanto eu preciso saber quem é que ele é. Quando nós entramos para a gestão VOE, toda a parte da confidencialidade, do anonimato, está num outro plano e tem que ser pensada com outra atenção. Ou seja, temos que pensar muito bem quem pode ter acesso à informação, quais é que são os dados sensíveis, quase ali no limiar dos dados anónimos, ou pelo menos da mostra de informação de forma anónima, portanto, que requer aqui uma gestão muito rigorosa da restrição dos acessos, quem vê que tipo de informação, se é traceable, se não é, e até porque muitas vezes incorremos em portanto, estamos aqui na lei do trabalho e na proteção dos dados do colaborador, portanto temos aqui esta preocupação. E nem sempre, portanto, nós vamos olhar para a informação. Claro que podemos fazer o close the loop, e não estamos a dizer que não vamos fazer o close the loop na experiência de colaborador, mas temos que o pensar de outra maneira. Em que momento é que faz sentido fazer o close the loop? Como é que eu trago os meus dados? São anónimos, se não são? E requer uma testagem extrema, muito maior do que se calhar a experiência de cliente, em que eu tenho que ter a certeza que aqueles dados não estão visíveis para aquele perfil, que aqueles dados chegam de forma aglomerada e não individual. Portanto, temos que aqui trabalhar muito esta anonimização dos dados, porque se os colaboradores percebem que a sua opinião pode estar ligada a eles, ou não confiam como é a forma como está a ser utilizada, eles vão distorcer muitas vezes a informação, e temos que trabalhar, por um lado temos que trabalhar a cultura para que haja uma confiança e que nós estamos a transformar a experiência, e que isto não é, que o feedback não é para punir os nossos colaboradores, é para transformar a experiência, mas é preciso trabalhar esse ponto. E portanto o que aqui não é apenas uma implementação de uma tecnologia, nós temos que fazer esta cultura organizacional também, e trabalhar esta cultura organizacional para nós estamos a ouvir os nossos clientes, ouvimos os nossos colaboradores, e isso faz parte da nossa cultura. Outras das diferenças entre o VOC e o VOE tem a ver com a aplicação de métricas de CX específicas para EX. Ou seja, nós temos que perceber que existem métricas de CX, de Customer Experience, e métricas de EX, e que elas refletem uma realidade diferente. Mas o alinhamento mas a chave está no alinhamento. Como é que eu alinho depois as duas? Eu sei que existe o NPS e o Employee NPS, e eu sei que os dois existem e refletem realidades diferentes,
mas eu tenho que os alinhar e perceber, para atingir esta experiência de cliente, que por exemplo, que impacto ou que esforço é que eu estou a exigir aos meus colaboradores? Será que eu estou a conseguir, como é que está, como é que é esta, mais do que ter a mesma métrica, é perceber a correlação entre estas métricas e alinhar para depois conseguirmos transformar a experiência e perceber que eu se calhar tenho algumas métricas de employee experience que me permitem trabalhar a customer experience e eu perceber como é que elas se cruzam, não é? Ricardo, passo-te agora a bola sobre isto. É tudo muito interessante, mas se não houver tecnologia para implementar isto tudo, o trabalho é muito mais difícil, não é? Portanto, a tecnologia acaba por ter aqui um papel muito importante nesta recolha de feedback. Sim, claríssimo, claríssimo. E a questão cada vez mais tende para aí na forma como nós podemos tirar o máximo proveito da tecnologia para alavancar a experiência do colaborador e, obviamente, como já disseste várias vezes, a experiência do cliente e o impacto nos resultados. Não esquecer nunca que nós trabalhamos tanto a experiência do colaborador como trabalhamos a experiência do cliente para que os resultados da empresa subam e sejam sustentavelmente melhores. Portanto, embora isto possa ser visto como disciplinas de alguma forma subjetivas, nós na ISO encaramos-las como muito objetivas, no sentido em que sempre iremos estar a fazer projetos contra KPIs definidos com os vários clientes, KPIs que nós sabemos que devemos alavancar para melhorar a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Isso é fundamental para nós. E cada vez mais o que estamos a ver é que a tecnologia nos ajuda a fazer isso e nos ajuda a chegar mais rápido a essa definição. E em termos de tecnologia, e porque, embora em termos de definição no grupo ISO sejamos agnósticos da tecnologia, ou seja, o que nós fazemos é, perante um desafio que um cliente nos passa, nós tentamos encontrar o que é a melhor resposta em termos tecnológicos para determinado cliente com determinados objetivos. O que nós estamos a ver no mercado é que Qualtrics cada vez mais responde à grande maioria das necessidades do mercado. Seja a nível do que nós, por exemplo, começámos a trabalhar em Portugal, que é designadamente o segmento enterprise, as grandes companhias com grandes massas de clientes e grandes volumes de colaboradores, e portanto é necessário uma tecnologia muito robusta, até ao que nós hoje em dia chamamos da democratização da experiência do cliente e do colaborador, cada vez mais chegar às PMEs, cada vez mais descer no nível de volume que as empresas têm, e se bem que até, por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, Qualtrics dificilmente entraria nesta lógica, cada vez mais o que nós estamos a ver é uma flexibilização enorme da Qualtrics, um salto gigantesco face a todos os competidores, e tão depressa competem com os maiores do mercado nas maiores companhias em termos de projetos globais, como estão a um nível local com propostas competitivas para poder funcionar também com empresas locais. Portanto, nós selecionámos na ISO a Qualtrics como um parceiro de referência, somos um parceiro muito, muito forte da ISO a nível internacional, mas em Portugal ainda mais do que noutras geografias, por esta questão de podermos perceber que temos uma tecnologia que nos cobre todo este espectro do mercado. E como podem ver aqui à direita, é uma tecnologia que é considerada a melhor do mercado, neste caso em termos de employee, também a melhor do mercado em termos de customer, portanto nós estamos suportados na melhor tecnologia para oferecer aos nossos clientes. Não é? Isto enquanto qual é a tecnologia que nós selecionamos. E o que é que esta tecnologia nos permite fazer? Uma coisa tão simples como isto que a Susana já falou várias vezes, que é passar do que é a gestão individual das incidências que cada um dos colaboradores nos dá pelo feedback que nos vai passando, para a identificação de padrões. E se passares, Susana, para o próximo slide, aqui a questão é tão simples como isto envolve uma parte de consultoria na forma de fazer os surveys, de arquitetar as distribuições e de preparar os dashboards, mas envolve também a questão da própria tecnologia de ser capaz e facilitar com que isso aconteça. Portanto, o que nós conseguimos fazer à medida que vamos ganhando massa crítica em termos do volume das interações que vamos fazendo e do volume do feedback que vamos recolhendo, é que coisas que aparentemente seriam eventualmente isoladas se vão confirmando como tendências
E nós podemos, como a Susana já falou também, passar de uma lógica de inner loop, resolvendo incidências individuais, para outer loop, resolvendo incidências sistémicas, resolvendo questões processuais e fazendo com que eu resolva na raiz um problema de processo ou uma incidência qualquer mais sistémica e com que isso me faça com que todos os problemas que estes clientes ou estes colaboradores, neste caso, nos vinham reportando, possam ser resolvidos de uma mesma forma. Isso só se consegue quando eu consigo ter de uma forma muito rápida e muito ágil a identificação do que está a passar a ser uma questão sistémica. Também. Portanto, estes padrões se ficam cada vez mais fáceis de identificar e são cada vez mais geríveis pelas nossas equipas de forma a poder atalhar eventuais problemas. Uma segunda questão tem eu poder correlacionar dados. E esta questão é simples de perceber quando o que nós podemos ter é uma recolha intensiva de uma série de indicadores que nós precisamos para gerir a experiência do colaborador, mas outra coisa é, se puderes passar, Susana, uma coisa é o que nós conseguimos ver através dos gráficos ou através dos dashboards ou através dos widgets. Outra coisa é o que uma plataforma como Qualtrics, através do que eles chamam a IQ Suite, nos permite fazer em termos de correlações estatísticas. Estamos a falar de uma plataforma que é tipicamente para ser gerida pelas equipas de negócio, portanto, neste caso, pelas equipas de recursos humanos ou pelas as áreas de People Experience, e que não é para ser gerida por IT nem por data scientists que possam ter que possam ser demasiado específicos para determinada solução. O que nós estamos a falar é de uma solução que é completamente gerida de uma forma no-code, em que, por exemplo, nesta questão do IQ Suite, eu faço um jogo de drag and drop em termos de correlações de variáveis, apenas pegando numas, juntando-as a outras e percebendo se existe ou não uma correlação. Havendo correlação, então dá para ir mais fundo, e provavelmente aqui faz sentido então alguém com mais apetência estatística pegar nisto, mas se não for assim, eu posso perceber que não existe correlação estatística e então eu deixo de pensar neste tipo de correlação. Tudo isto é muito fácil de fazer dentro de uma plataforma como esta e é uma das grandes mais-valias quando se começa a entrar numa forma mais madura na gestão da experiência do colaborador, passando a primeira fase de setup da plataforma, de implementação e das integrações todas que há que fazer. Então, a questão mais madura de poder retirar dados e, com isso, ir à procura de insights que não estão visíveis à primeira vista nos dashboards. Susana. A questão, para mim, fundamental desta plataforma, diferente de todas as outras e muito mais avançada, é que nós, embora tenhamos começado há 5 anos atrás, em 2017, a fazer as primeiras implementações e a fazer as primeiras propostas de Qualtrics numa lógica de captação de feedback de cliente e mais tarde de colaborador, o que nós estamos nesta altura a fazer é a fazer gestão da experiência do colaborador e do cliente através de uma plataforma tecnológica. Cada vez mais a gestão própria da experiência está a ser feita dentro da tecnologia por esta capacidade que é gerar planos de ação. Portanto, eu não só recolho, podes passar, Sandra, eu não só recolho a informação e o feedback que os colaboradores me estão a dar, mas eu mesmo dentro da plataforma tenho a capacidade de gerar planos de ação. Portanto, eu abro os tickets e uma determinada situação que me está a ser relatada ou com que eu me deparo através dos dados que vou recolhendo, eu ou escalo para uma determinada área ou faço um ticket para uma outra área e tenho a capacidade de o seguir ou de fazer seguir por quem tem a responsabilidade de a resolver e por quem tem a responsabilidade de a gerir. Portanto, esta questão de transformar faz com que não só a recolha da informação seja cada vez mais fundamental, a recolha do feedback, como depois temos a capacidade de perceber o que é que as nossas ações têm de influência na captação da informação. E, portanto, esta geração de planos de ação dentro da tecnologia faz com que dentro do que nós chamamos a fonte única de verdade da informação possa ser acionada e possa ser cada vez mais uma questão fundamental dentro da gestão da experiência. E mais do que da gestão da experiência, o que nós estamos a ver em algumas companhias nos Estados Unidos é a gestão total da empresa a passar cada vez mais para este tipo de ações. Nós podemos dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, a questão da Amazon. Neste momento, a Amazon tem uma licença Qualtrics para cada um dos seus funcionários.
Imaginem o que isto é. Estamos a falar de individual para cada um dos colaboradores da Amazon, que são centenas de milhares, digo eu, todos eles têm uma licença Qualtrics e são geridos de forma individual, com tudo o que é a capacidade de gerir as carreiras por esta via. E como esta, há outros a fazê-lo, obviamente estão, eu diria, muito mais avançados do que o mercado em Portugal, mas é um caminho que se vai começar a fazer, não tenho muita dúvida. Podes seguir, Susana? Outra coisa que cada vez mais em cima da agenda é a captação da voz não estruturada. Se nós pensarmos que tudo isto começou por captação de voz estruturada, surveys, reclamações, tudo isto são vozes estruturadas que nós podemos ter com que os nossos colaboradores façam. Outra coisa, nós podemos começar a ver que há toda uma capacidade de gerar a análise de voz não estruturada que estas plataformas nos podem fazer ver. Se passares, que fica mais visível. Aqui a questão é nós podemos compreender que uma coisa é nós estruturarmos os surveys que queremos fazer de uma forma standardizada, com causas raiz e com drivers, para nós podermos gerir coisas a fatores standardizados e podemos medi-los ao longo do tempo. Outra coisa é nós deixarmos também campo aberto, os campos de texto aberto, para que as pessoas possam fazer os seus comentários livres, sem mais nenhuma restrição. Estas plataformas hoje em dia têm a capacidade de transformar texto em insights e nós podermos cada vez mais poder perceber o que é que está implícito nos comentários dos nossos colaboradores, que tipo de sentimento nós estamos a tratar, e quando estamos a tratar de voice IQ ou text IQ, nós podemos começar a trazer para dentro da plataforma esta análise avançada de sentimento. Isto ainda mais se vai tornar fundamental e cada vez mais acelerado com a implementação do que é o Clarabridge na Qualtrics. A Qualtrics no final do ano passado comprou a Clarabridge, que é o número 1 no mercado em voz não estruturada, está a integrá-la nesta altura, e tudo o que é esta capacidade de trazer voz não estruturada, não só em termos de texto aberto, mas também em tudo o que é as redes sociais, trazê-lo para dentro de uma plataforma como esta e geri-lo, estamos a falar de 5% de voz estruturada contra 95% de voz não estruturada, é tipicamente a ordem de grandeza da recolha de voz que se pode fazer. E hoje em dia, estes 95% já estão à nossa disposição para serem trabalhados através destas plataformas. Mais, Susana? Outra coisa é esta questão dos insights de forma automatizada e a questão da predição. Se avançares, Susana, a questão aqui é nós podemos perceber que uma coisa é nós termos widgets que nos analisam o que é aquilo que as nossas respostas nos dão, que nossas perguntas nos dão em relação ao que nós fazemos. Outra coisa é, como podem ver aqui em cima à esquerda, em termos destas matrizes de impacto, nós podemos perceber que tipo de áreas é que nós deveríamos estar a centrar a nossa atenção, face a outras em que, embora possamos ter problemas, não são vistos pelos nossos colaboradores como tendo um impacto tão grande na sua experiência. Ou seja, se eu estivesse a olhar para uma matriz como aquela ali em cima à esquerda, eu diria que deveríamos estar relativamente menos preocupados com aqueles pontos azuis em cima à direita e muito mais preocupados com os pontos encarnados abaixo, porque esses sim, os nossos colaboradores nos dizem que não só têm um impacto na sua experiência, como estão a ter um impacto negativo e, portanto, nós deveríamos ter uma atenção especial sobre eles. Todo este género de insights são possíveis de captar apenas pelo facto de nós termos as perguntas a serem disparadas através de uma plataforma como Qualtrics, as respostas a caírem, obviamente, lá dentro, e não termos vários sistemas ad hoc onde nós vamos fazendo a recolha do feedback e depois, por exemplo, analisados num BI qualquer externo à plataforma onde nós estamos a analisar, onde se perde muita desta capacidade de trabalhar. Ainda assim, existe, porque a plataforma é assim desenhada, a capacidade de se integrar com qualquer plataforma que exista, porque é uma plataforma aberta e, portanto, no limite, se eu, enquanto gestor, quiser dizer que não, eu faço tudo o que é a recolha, a distribuição dentro de Qualtrics, mas depois eu quero fazer a análise num BI externo, não tem problema nenhum. Ou ainda se eu disser que eu faço tudo dentro de Qualtrics, mas depois quero fazer o close the loop, como a Sana dizia, numa plataforma externa e voltar com os dados para dentro de Qualtrics para analisar dentro do BI de Qualtrics, também é possível de fazer. Portanto, as capacidades são enormes
e depende um pouco da forma como nós gerimos estas situações. Também já temos na nossa forma de gerir estes projetos todas estas situações que eu vos pus. Temos empresas que fazem tudo dentro do Qualtrics, temos outras que fazem parte com o ecossistema de aplicações que já tinham, temos umas que estão numa forma de migração em paralelo, até perceberem se acham que o caminho é por Qualtrics, mas não têm ainda suficiente confiança para que isso aconteça e estão a gerir as duas em paralelo. Temos de tudo um pouco nesta altura em termos de maturidade, mas estamos a ver uma capacidade muito grande de Qualtrics tomar muitas das ações que estão a ser feitas e ainda assim poder fazer com que se faça alguma poupança de investimento em um tipo de plataformas que provavelmente podem ser substituídas por Qualtrics, não é? Acho que esta questão é fundamental, obviamente que sim. Esta questão da personalização é cada vez mais uma das tendências atuais. A questão no colaborador, mais ainda pelo que a Susana estava a falar, a questão de eu poder personalizar e fornecer relatórios individuais a cada um dos meus colaboradores e fazer a gestão individual com cada um deles é cada vez mais fundamental. Isto, por exemplo, pode implicar ou não a utilização numa lógica de licença, porque uma coisa é eu passar informação e gerar relatórios, outra coisa é eu ter uma utilização dentro da plataforma, isso tem implicação no volume das licenças. É uma questão que não é para aflorar aqui. O que é a questão aqui para colocar é que existe, mais uma vez, a capacidade porque eu faço a admissão dos colaboradores consoante o papel e a hierarquia que têm na empresa. Eu tenho a capacidade de gerar fluxos para, por exemplo, uma gestão de incidências que deve ser feito pelo manager respectivo de determinada área. Eu envio-lhe a informação e envio para o colaborador. Toda essa questão é gerida por eles, embora a gestão da plataforma em si possa ser feita por uma equipa centralizada. Ainda assim, mais uma vez, o que nós estamos a ver em nível de tendência e a recomendação que fazemos é cada vez mais a adoção transversal destas plataformas nas organizações. O que nós sabemos que é que começamos sempre por uma equipa centralizada que vai ganhando awareness dentro da empresa e vai ganhando cada vez mais a adoção da empresa deste tipo de plataformas que depois se vai estendendo. Não é? Era esta questão que eu vos queria passar em relação à tecnologia. Nós estamos a ver cada vez mais, como eu vos disse, só para fechar, a adoção de tecnologia como cada vez a forma de gerir a experiência do colaborador. Ainda assim, existem passos anteriores à gestão da experiência do colaborador, ou da voz do colaborador, que têm a ver com a experiência propriamente dita. Algumas delas aflorámos aqui. Por exemplo, colocar uma plataforma de gestão do colaborador como esta em cima de um processo que nem sequer tem definida a Employee Journey, provavelmente pode dar com que estamos a medir momentos errados nas interações e então provavelmente as coisas já às vezes saem um bocadinho ao lado. É necessário sempre ter esta visão que não é a tecnologia que nos resolve tudo. O que sim a tecnologia nos está a fazer é a alavancar e a dar-nos uma capacidade de resolver muito mais rapidamente. Assim nós saibamos qual é que é o caminho e assim nós tenhamos uma estratégia definida para englobar esta tecnologia nos nossos processos. Então, Susana, paro por aqui. Para terminar, nós na ISO temos feito a certificação em Customer Experience Management e já vamos a meio da segunda edição 100% online, mas a nível de certificação de gestão de experiência de cliente, as pessoas interessadas em Portugal têm recorrido aos cursos em espanhol. Colaborador. Sim, têm recorrido aos cursos em Espanha, e que já vai também, não sei quantas edições, 10, 11. Sim, acho que é assim. Então, nós estamos um bocadinho agora a sondar o mercado para perceber se conseguimos ter uma massa crítica para a realização de uma turma em português. Então, eu ia-vos deixar aqui um link de um survey. Se quisessem preencher, se teriam interesse, não teriam interesse, se conhecem pessoas que teriam interesse e aos quais gostariam de partilhar o link. Eu vou só aqui fazer parar de compartilhar. E entretanto, temos ainda, eu vou partilhar o link e temos ainda 10 minutos para
só aqui para ir buscar o link, espera só um bocadinho. Vais pô-lo no bate-papo, não é? Vou pôr no bate-papo, sim. Sim, é da maneira. Isto em 15 segundos responde-se a isto. Sim. É um bocadinho para nós percebermos e termos um bocadinho esta consciência se... No bate-papo acho que dá aqui. Como é que eu ponho aqui no bate-papo? Estava a ver... está no outro ecrã, desculpa. Se temos massa crítica para fazer uma turma em português. Aqui é só um bocadinho... Esta questão que a Susana estava a falar da turma em português, para nós é importante por duas questões. Primeiro, porque, como a Susana dizia, já mais do que uma pessoa nos veio perguntar durante estes últimos 3, 4 anos pela questão da certificação employee, e nós encaminhámos... Está aqui a Susana Gonçalves, que fez em Espanha, por exemplo, mas já outras pessoas que nos vieram perguntar, que nós encaminhámos para a Espanha. A questão aqui é poder perceber que existe cada vez mais, como vos disse nestes últimos 2 anos, cada vez mais apetência por esta área no país, e que nós, neste momento, estamos já em velocidade de cruzeiro com a certificação de Customer Experience, como a Susana disse, já vai na segunda em remoto, mas já é a quinta, acho eu, porque fizemos, entretanto, 3 em presencial, antes do Covid. A questão é percebermos se existe também a potência ou não para fazer isto em português com o employee. Eu diria que o mercado poderá estar desperto para isso. Nós queremos é poder perceber se faz sentido ou não, porque já tentámos em 2018 e quando achávamos que estava tudo pronto, não houve assim tanta aceitação, e por isso queríamos testar um pouco com esta turma e com outros que vamos fazer teste também. Portanto, se quiserem preencher, para nós seria ótimo para podermos perceber qual é que é a aceitação, pelo menos das pessoas que estão aqui neste webinar, e acrescentar a tudo o resto. Nós temos que trabalhar em cima disso. Claro. Tá, depois também vocês vão receber este vídeo e depois colocamos também o link no vídeo se quiserem partilhar com outras pessoas que possam ter o interesse. Resta-nos agora os próximos 10 minutos, questões, dúvidas, comentários. Estamos aqui um bocadinho disponíveis para receber. Foi muita informação, não é? Mas acredito que conseguimos aqui mostrar alguns ângulos interessantes, ou pelo menos trazer alguma informação muito, muito recente, mas deixamos aqui um bocadinho se existem dúvidas. Então, se não existem, dúvidas, resta-nos desejar um ótimo fim de tarde. Aproveitem e... Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Espera aí, estou aqui uma a chegar. Não é uma dúvida, é um comentário. Obrigado, Nuno. Muito obrigada. Por ter vindo. Obrigada. Espero que possam preencher o survey. E, mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo. Encontramos-nos no próximo mês, espero, com outro tema que ainda não temos definido. Obrigada. Deus, boa tarde a todos. Obrigado.